Amém? Ó, viu um amém forte aí, glória a Deus. Tem uma palavra no meu coração já há alguns dias, e eu ia ministrar no domingo, acho que domingo retrasado, aí Mateus ministrou. Depois ia ministrar domingo passado, a pastora ministrou. Aí Mateus falou: pastor, quarta-feira, eu não sei se eu vou conseguir chegar para ministrar. Eu falei: você vai em nome de Jesus. E aí ele ministrou na quarta-feira. E aí hoje, acordei cedo para preparar a palavra. E eu aprendi algo no seminário, inclusive com o pastor Júnior. Eu estava lembrando lá a respeito disso. Então, quando eu fiz lá, a gente teve uma aula chamada homilética, uma matéria, né, que fala homilética, a arte de pregar. Então, como a gente prepara sermão? E ele falou algo para mim, que ele tinha esse costume, e eu gostei e adotei esse costume. Então, quando eu vou pregar normalmente domingo, eu não gosto de sair de casa, eu gosto de ficar em casa, ler a palavra, ficar. Também, às vezes, a gente tinha o costume de fazer um churrasco, alguma coisa, né, chamar toda a família. Então, quando eu vou pregar, normalmente a gente não sai, fico em casa e almoço, e aí eu leio a palavra antes, medito de manhã, almoço. Isso foi uma técnica que ele falou que faz. Então, antes de ele descansar um pouco, ele lia novamente o sermão, o esboço, aí ele descansava um pouco e vinha direto para a igreja para ministrar. Ele faz isso, ele tem esse costume, pastor Júnior Batista, que estará conosco, inclusive, antes do retiro. Ele vai vir pregar aqui, não sei se é esse mês, né? Esse mês ele vai vir pregar dia 20, e no retiro ele vai estar conosco. E eu adotei isso, e os pregadores aí experimentem fazer isso, que é muito bom. A gente não come comida muito pesada, feijoada, aquelas coisas, porque a gente vem, precisa estar disposto, né? E aí, eu estava com essa palavra pronta. A Glaucia falou ontem: a minha mãe vai fazer um almoço amanhã. Se você não se importa, eu já falei para ela que a gente ia. Você já tem uma palavra, né? Eu falei: amém. Eu vou, porque essa palavra já está. Eu acordei cedo e estava preparando, e fiquei bastante tempo. Mas não estava, falei: não é essa palavra, não é isso que Deus quer falar. Que essa palavra fala sobre posicionamento. E não ia, aí eu falei: meu Deus. E aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Falei: bom, Dia dos Pais, Deus dá uma palavra de pai, né? E aí veio no meu coração a respeito do filho pródigo. E antes do filho pródigo veio esse texto aqui, que eu acabei de ler, que fala das 100 ovelhas, que eu sempre lembro do irmão Domingos, que toda vez ele fala isso para mim, né, irmão Domingos? Inclusive hoje ele mandou uma mensagem para mim, falou das 100 ovelhas, desse texto. E aí eu li, falei: vou ler um pouquinho antes, né, ler o capítulo todo para a gente entender todo o contexto. E aí Deus me colocou a respeito disso. Mas eu falei: eu não sei se eu vou ler todo o capítulo 15, o que Deus vai falar. E agora a Glaucia falou assim: você não vai imprimir a palavra, você não vai escrever nada? Eu falei: não, eu vou na dispensação do Espírito Santo. Aí ela falou: meu Deus. Mas quando começou a cantar os louvores aqui, os louvores falaram de alegria, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Falou sobre esse último, sobre as ovelhas, as 99, né? Falou sobre o cuidado de Deus para conosco. Deus cuida da gente. Fui almoçar na minha sogra, que normalmente eu não gosto de sair quando eu vou pregar, né, como eu acabei de dizer. Mas eu cheguei lá, tinha um delicioso bacalhau, irmãos, e um pudim, irmã. Não era igual o seu, mas era muito bom também, da sogra, né? Senão ela vai ver e fala: meu pudim, meu irmão. E Deus abençoou. E eu vim com essa palavra, com essa confirmação, e aí começou os louvores, tudo confirmando a respeito da palavra de hoje. Amém, queridos? E eu gostaria de colocar esse título dessa palavra: alegrem-se comigo. Amém? Alegrem-se comigo. O texto aqui no começo do capítulo 15, ele fala que numa ocasião tinha lá muitos cobradores de impostos, muitos fariseus e outras pessoas de má fama.
chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem se mistura com a gente de má fama e toma refeições com ele. Então, gente de má fama falando dos outros. Eles se achavam os bambambam da época, né? Os bonzão. Eles se achavam que eram os superiores a todos. Qualquer semelhança é mera coincidência com os dias de hoje. Não é assim? Tem muitas pessoas que se acham o rei da cocada, né? Como a gente fala. Se acha a última bolachinha do pacote, não é assim que a gente fala? As pessoas chegam toda snob porque tem uma condição de vida melhor, porque tem um carro melhor, porque tem um cargo melhor, porque tem uma posição melhor, e se acham as demais pessoas inferiores e julgam. E eles estavam criticando Jesus, que eles estavam com pessoas de má fama. E o texto segue Jesus dizendo a respeito dessa parábola. Ele contou a parábola a respeito das 100 ovelhas. Se eles tivessem 100 ovelhas e perdessem uma, eles não iam atrás? E o texto continua lá no versículo 5. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhe digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Isso aqui que os fariseus estavam falando, que Jesus se misturava com uma fama, são pessoas que tinham um passado. Todos nós temos um passado. Uns com um passado bom e outros com algum passado que trouxe feridas, cicatrizes, trouxe dor. Mas aí quando Jesus entra, Jesus entrou na minha vida, quando Jesus entrou na sua vida, mudou. A má fama acabou. Eis que nova criatura nós nos tornamos. Não foi isso que nós ministramos na semana passada? E o que passou, passou. Deus perdoa. E às vezes nós, naturalmente, nós seres humanos, quando acontece alguma coisa, quando alguém é assassinado, às vezes algum parente nosso, algum conhecido, por um roubo, por um furto, por um assalto, seja qualquer coisa, um acidente, por alguém que conduz um carro indevidamente, e num acidente uma pessoa, um conhecido nosso morre, a gente fica tão indignado que a gente deseja o mal para essa pessoa. Só eu que acontece isso às vezes? Que a gente vê aquele seriado de polícia, que a gente fala, isso mesmo, bate nesse cara, né? Mas o amor de Deus, ele excede isso. Não é, eu não sou capaz. Só com o amor de Deus na minha vida que a gente é capaz de amar dessa forma. Amém, queridos? E o amor de Deus excede todo o entendimento, o nosso entendimento. Por isso que eu costumo não julgar. Quando às vezes a pessoa teve uma vida longe de Jesus, longe de Deus, ou pelo menos a sua conduta mostrava isso. Mas ela está num leito, num acidente, ela morre. E a gente não tem essa capacidade de saber se ela foi para o céu ou foi para o inferno. Somente Deus sabe, porque no último suspiro, no último fôlego de vida dela, ela pode ter se arrependido. E Deus perdoou. Lembra lá do ladrão da cruz? Hoje mesmo, um zombou de Jesus. Tira a gente daqui, tira a gente de sufoco aqui, livra a gente da morte. Mas o outro falou assim: se tu quiseres, você lembra de mim quando entrares? E aí Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo. Foi o último, talvez a última conversa que ele teve com alguém. E Jesus deu essa garantia a ele: hoje mesmo estarás comigo. Então nós temos que estar com Cristo, procurar ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus enquanto estamos vivos, enquanto temos oportunidade de louvar a Deus com a nossa vida e falar do seu amor a outra pessoa. Amém, queridos? Alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E aí, seguindo aqui o capítulo 15, no versículo 8, fala assim: Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la.
E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Amém, queridos? E aí a gente fala, quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Então, quando algo de bom acontece na minha e na sua vida, quando Deus nos abençoa, nós precisamos nos alegrar e fazer uma, pode falar, a Érica falou, é festa, não vou errar. Vamos fazer uma festa, querida. Então Jesus te salvou, Jesus está no teu coração, está na sua vida. Então vamos festejar. Então onde você chegar precisa ter festa, precisa ter alegria. E eu às vezes até a Glaucia fala menos, porque eu chego num lugar daqui a pouquinho já tem festa, porque está todo mundo dando gargalhada. Eu até me policio quando eu vou em certos lugares, porque daqui a pouco fala alguma piadinha, alguma gracinha e todo mundo menos. Mas quando a alegria do Senhor está, quando a alegria do Senhor é a nossa força, onde a gente chega tem que mudar o ambiente. Tem que mudar o ambiente. A gente estava assistindo uma série lá, estamos assistindo uma série lá de coreanos. Todo mundo está assistindo agora essa série de coreano, né? E o menino lá tem essa dificuldade do sorriso, né? Ele acha que todo mundo que quando sorri para ele está expressando falsidade, né? Ele tem essa dificuldade. Mas com o passar do tempo ele começa, a pessoa que está andando com ele, ela é alegre, ela é feliz, então ela começa a sorrir e num determinado momento ele começa a sorrir também. Aí ele, você sorriu? Não sorri. Você sorriu sim, que eu vi. Você estava reclamando agora que está uma situação difícil, você está meio triste. Eu estou triste. Mas você acabou de sorrir. Eu acabei de sorrir porque a alegria do Senhor é a minha força. E Ele vai me tirar dessa situação. Essa situação vai mudar. Amém? Porque se existe alegria, festa no céu, quando um pecador se arrepende, é só quando ele se arrepende? Não, a partir daí ele vai viver uma constante alegria no seu coração. Amém? Eu estou doente, acabei de ter um diagnóstico, daqui 15 dias eu vou morrer. A gente não faz isso, né? Mas a alegria do Senhor invade o nosso ser e nos dá força. Quando a gente recebe uma notícia ruim, quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente recebe um não, é tão difícil a gente receber um não, né? A gente sempre está preparado para receber um sim. E a gente fica murcho, né? E esses dias está aqui, hoje está o Paulo, a Jô e a Paulinha. Feliz de receber vocês aqui, família abençoada aí. E esses dias eu estava fazendo uma negociação lá e o Paulo estava acompanhando. E eu, o Gustavo, ficamos empolgado com essa negociação e tal. Daqui a pouco tudo certo no dia seguinte, no mesmo dia, né? No mesmo dia, esquece, não vai dar. Aí murchei, o Gustavo murchou. E eu fiquei lá andando na firma, lá uma hora, eu sei que teve uma muretinha, daqui a pouco o Paulinho foi lá e falou assim, esquenta a cabeça com isso não. Se não deu certo, Deus vai te dar outra coisa, isso aí vai ser para melhor. Ele usou um termo lá e falou, não falou fica prostrado, não sei se ele vai se animar, ele falou, se levanta e vamos tocar, a vida que segue vai vir outra coisa melhor. Eu falei, amém. Mas a gente tomou um baque, nós ficamos, depois no dia seguinte, à noite, chegamos em casa, a Glaucia falou assim, eu sei que você estava empolgado, a gente ficou até empolgada com isso, mas pensa bem, depois, daqui a um tempo, será que isso ia ser legal? Será que esse negócio não ia vir depois dar um problema? E foi a mesma coisa que quando eu estava conversando com o Paulinho durante o dia, ele falou e Deus usou a visita da Glaucia também para confirmar isso. Eu falei, amém. E aí no outro dia a pessoa foi lá cedo me pedir desculpa, para mim não ficar chateado. Falou, eu vou te ser sincero, eu fiquei muito chateado. Mas eu tive essa palavra ontem com a Glaucia conversando, então Deus está na frente, então vida que segue, está perdoado. Aí o Gustavo falou, pai, ele veio aqui? Sim, e aí? Perdoa aí, filho, eu tenho que perdoar, não prego isso, e vai ser melhor. Ele falou, tá bom. Eu falei, bota um sorriso aí. Aí ele, tá bom. Ele ficou. Eu falei, por que você está assim? É porque eu não gostei de ver o senhor triste. Eu falei, amém. Eu estava defendendo, né?
Mas a gente tem isso, né? Quando a gente não recebe ou não, a gente tem essa dificuldade. E às vezes a gente vai pedir alguma coisa e a gente já vai falar assim: eu vou lá falar com o Zé. Bom, o não eu já tenho, né? Mas eu vou falar com ele. A gente não sabe. Porque eu posso chegar lá no Zé e falar: poxa, claro, pastor. O que você precisa? Isso, amém. Ou ele pode falar um não diferente para mim. Não, pastor, para mim tudo bem, mas ó, se você for por esse caminho assim é melhor. Então esse negócio que a gente fala, um não eu já tenho, eu vou pedir mesmo. Alguém faz assim? Alguém fala isso ou só eu que falo? Eu vou lá, o não eu já tenho mesmo. É como se, estou perdido mesmo, então vamos lá, o que der. Mas quando eu estava vendo essa palavra a respeito de posicionamento, se Deus mandou a gente, Ele vai abrir as portas, Ele vai abrir. Se Deus mandou, se Deus não mandou, o não a gente já tem e vai ficar com Ele, porque se Deus não mandou é não, amém, queridos? Então a gente tem que fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração. E quando a gente tem paz no nosso coração, a gente sabe que Deus está no negócio. Quando você está incomodado, não faça. Hoje eu senti o coração fechar mesmo com relação à palavra que eu ia trazer. Mas é a palavra de Deus, é isso, é coisa minha. Não, mas Deus fala, Deus confirma, querido. Deus, lá, a Bíblia diz que hoje eu recebi muitos versículos a respeito do Dia dos Pais. Um deles falava: ensina, pai, aquele que ensina a criança no caminho que deve andar. Eu sou filho de Deus, amém, queridos? Então eu sou criança ainda, amém? Amém, glória a Deus, gostei do amém, né? Que Ele é meu pai, então Ele continua me ensinando no caminho, Ele está me ensinando no caminho. Então eu estou aprendendo todos os dias nós aprendemos, amém, queridos? Alegrem-se comigo. Então quando nós recebemos algo do Senhor, a gente precisa se alegrar. Quando nós recebemos algo do Senhor, a gente sim precisa vir testemunhar. Quarta-feira com propósito, a gente tem que vir testemunhar. Às vezes a gente recebe uma bênção do Senhor e fala assim: eu não vou falar nada, porque se eu falar alguma coisa vai vir algum invejoso e vai dar tudo errado. Uma vez eu comprei um carro, não sei se é claro, eu comprei um carro, estava feliz com o carro. Fui até essa Zafira e ela tinha umas rodas bonitas, eu estava feliz com aquele carro. Aí eu falei: vou pegar o carro. Não vamos segurar, não compra, não vai andar, não vamos. Não, eu comprei o carro, vou andar com esse carro. Aí tá bonitona, eu falei: vou andar com esse carro. Mas vou andar. Mas ainda ficou uns dias lá, eu falei: vamos, vai andar com o carro novo, né? Tá bom, aí fomos. Mas a gente fica com essa preocupação. Amém, queridos? Mas, por outro lado, ela estava certa, porque às vezes existem pessoas de má fama, no caso dos fariseus aqui, que estão ao nosso redor. Pessoas que ficam sendo usadas pelo inimigo para trazer discórdia, trazer confusão. Sexta-feira nós participamos de um culto e o pastor que estava lá, o pastor Marcelo, ele falou a respeito disso, ele falou a respeito do sanguessuga. Tem pessoas que estão ao nosso redor só para sugar a nossa energia, nosso dinheiro, nossa paciência. Ele vem para sugar, vem para entrar, destruir. Tem pessoas, mulheres, que não são de Deus, que entram na sua casa para querer roubar o teu marido. Existem homens que não são de Deus, que entram na tua casa para roubar a tua esposa. Então vigia com as pessoas de má fama. Não dá para você sentar à mesa e colocar na sua mesa qualquer pessoa. Não dá para você andar com qualquer pessoa. Pastor, mas eu tenho que falar do amor de Deus. Então você fala do amor de Deus, fala do amor de Deus. Não mistura as estações, amém, queridos? Para você falar do amor de Deus, ele não precisa estar lá sentado na sua mesa. Quantos Jesus levou para cear? Foi toda a multidão? Porque tinha muita gente que seguia Jesus, muitas pessoas fiéis ali que cuidavam. Mas quem que ceava com ele? Quantos? 12, não eram todos. E quando Jesus subiu o monte para orar, ele levou os 12? Levou quantos? 3. E aí chegou determinado momento que ele precisava ter um particular com Deus. Ele foi com quem? Sozinho. Entendeu, queridos? Existe uma escala aí. Às vezes você vai fazer a festa, vai celebrar para todo mundo, para a família.
Aí quando você está fazendo aquela lista, vem aquela pergunta: mas você vai chamar esse? Tem que chamar, é da família, meu primo, minha tia, tem que chamar. Mas existem festas que é só com o povo de Deus, aqueles que têm a mesma fé que você, proferem a mesma fé que você. Tem festa que é só você e a tua família, esposa, filhos. Amém, queridos? Amém? Está entendendo o que Deus está falando para vocês? Alegre-se comigo. Amém? E aí lá no capítulo 11, no versículo 11, fala a respeito da parábola do filho pródigo, que todos já ouvimos, já entendemos essa palavra. E lá no versículo 11 fala assim: e Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Amém, queridos? Então esses 2 primeiros versículos aqui, 3 primeiros versículos aqui dessa parábola, está falando que um pai tinha os 2 filhos e o mais moço, ele pediu a herança dele para o pai. A herança se recebe em qual situação, querido? Quando? Após a morte. Então o filho, além da decepção que ele deu para o pai, além da tristeza que ele colocou no pai, dizendo: pai, me dá tudo que tem que eu vou embora, ele assassinou o pai dele ali. O pai dele, para ele, morreu, porque ele já pegou a herança dele com o pai em vida, já pegou o pai ali, o pai estava vivo, e ele já falou: quero minha parte e eu vou embora. E depois lá no finalzinho vocês vão entender isso, que o pai teve esse sentimento mesmo de morte, porque o filho vai embora de casa dessa forma, acabou, né? O pai fica destruído, o coração dele fica partido. E o texto diz que ele foi embora, ele partiu por uma terra distante, por um país distante, e ele viveu uma vida cheia de pecado, e ele desperdiçou tudo. E depois que ele gastou tudo, depois que ele estava sem nenhum dinheiro, sem nenhuma moeda, sem nenhuma fonte de renda, houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Quando ele estava com grana, estava tudo bem. A grana acabou, veio esta fome, e ele começou a passar necessidade. E aí ele foi e procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele foi alimentar os porcos e ele sentia vontade de comer o que os porcos comiam. E o versículo fala que ninguém lhe dava nem os porcos. Porque se ele está com fome, ele ia pedir para o porco. Então acho que se ele fosse pegar do porco, o porco vinha para morder ele, para ir para cima. Você entende, querido, que quando a gente está longe de Deus, quando a gente está numa vida de pecado, o próprio Satanás que abriu para você essa vala, esse buraco para você entrar, que você está no buraco, está entrando, e ele te pega e te fala assim: ó, agora eu vou te destruir, porque ele veio para matar, roubar mas Cristo veio para dar vida e vida em. E aí você pode escolher o caminho que você quer: receber a sua herança eterna ou viver os prazeres dissolutos desse mundo. Nós temos essa escolha, e aí nós podemos escolher o caminho do bem ou o caminho do mal, a porta estreita ou a porta larga. E o texto fala no versículo 17: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou
e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. Tem algumas versões que falam assim, que os trabalhadores do meu pai têm 3 refeições diárias, tem 3 refeições por dia, acho. Tomar café, almoço e janta. E eu estou aqui passando fome. Eu vou ser um trabalhador do meu pai. Ele aqui também ele já estava nessa situação. Como eu matei meu pai, como eu me fiz essa separação dele, pegando a herança lá, eu quebrei esse vínculo, eu quebrei essa aliança com meu pai. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho, mas eu vou ser lá um trabalhador, alguém que trabalha para ele, um dos seus empregados. Pelo menos eu vou ter comida. E às vezes quando a gente erra e a gente quer permanecer no erro, a gente se contenta com qualquer coisa. A gente faz uma administração errada e às vezes entra em dívida porque nós fizemos a administração errada e fala assim: se eu conseguir pagar a luz, o aluguel, a água e tiver comida, para mim tá bom. Mas às vezes a gente tinha carro, você tinha carro, tinha uma condição boa e por um erro, por uma falha, caiu. E aí se contenta com qualquer coisa. A gente se afasta de Deus, começa a viver uma vida de luta, de guerra. Luta e guerra todo mundo passa, mas você viver constantemente em luta, em guerra, existe algo que precisa ser tirado do nosso coração e deixar Jesus entrar, porque a Bíblia nos garante isso, que Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Então na nossa casa pode ter o arrozinho, o feijãozinho e o ovinho que eu falei outro dia lá, um arroz com um ovinho e a farinha e uma aguinha gelada, e pode ser o melhor prato desse mundo. Pode chegar 2 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas na sua casa e eles vão comer esse feijãozinho gostoso, o arroz gostoso e o ovinho em cima. E não falta, e não vai faltar. Amém, queridos? Então prosperidade é você, o que você tem na mão, ele multiplica. Meu salário não é tão grande como de alguém que eu conheço, de um familiar que eu conheço, de um amigo que eu conheço, mas ele está sempre quebrado, está sempre em dificuldade, está sempre vendendo as coisas para pagar, e eu vou aqui com a minha vidinha, na minha tocadinha, eu consigo dizimar, ofertar, consigo comer meu arrozinho, minha carninha, meu franguinho, e ainda às vezes eu vou e empresto para ele. Amém, querido? Você conhece alguém assim? Eu conheço alguém assim. Eu conheço. Eu já contei isso lá quando meu pai se aposentou, ia lá no interior. Então ele pescava, tinha lá no freezer bastante peixe, ficava lá às vezes. E os pastores que ele conhecia, muitas pessoas chegavam lá, não chegava só 2, 3, chegava logo 2, 3 carros com 10, 15 pessoas, íamos almoçar. E aí eu lembro que minha mãe abriu o freezer lá e não tinha micro-ondas naquela época. E ela dava um jeito, descongelava aqueles peixes, daqui a pouco todo mundo comia, levava a marmitinha, levava o tupperware cheio e ainda ficava no freezer. Se chegasse outra comitiva no dia seguinte, tinha lá. E Deus ia abençoando, e Deus ia prosperando. Amém, queridos? Amém? Então comece a dar graças a Deus pelo que você tem. Quantos estão aqui hoje? Levanta a mão aí. Você já agradeceu a Deus? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, pelo fôlego de vida que está em você? Você já agradeceu a Deus porque amanhã você tem que acordar e tem que matar um leão lá? Tem que resolver uma situação, mas você está vivo, querido. Então glória a Deus, Ele vai à frente e vai resolver para você. Amém? Alegrem-se comigo. A ovelha estava perdida, ele foi e achou. A moeda se perdeu lá na casa, ela foi, procurou e achou. Está uma situação difícil lá, você vai procurar, Deus vai te dar estratégia, vai arrumar um caminho, você vai achar a solução e você vai se alegrar com o que Deus já tem preparado para você, porque a provisão de Deus está preparada para você. E na hora certa, na hora que você e eu estivermos preparados, Deus vai nos abençoar. A provisão dele virá sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Mas aqui nos 2 casos houve uma procura, houve uma busca. Você está buscando a Deus? Você está buscando a Deus? Você está falando com Deus? Você está tendo um particular, orando, conversando com Deus? Está lendo a palavra de Deus? Você está ouvindo coisas que alimentam a sua alma? Hoje a gente tem essa facilidade de você, pela internet, no YouTube, tantas coisas, tantos pastores sérios, tantas palavras sérias. Tem o nosso canal no YouTube. Qual que é o canal lá?
CCV Vila Galvão, Instagram, YouTube e no Instagram, como que é? Instagram, CCV Vila Galvão, Instagram e YouTube, é CCV Vila Galvão Oficial, já pegou o comercial aí? Tem tantas palavras abençoadas lá, palavra de domingo, palavra de quarta-feira, manhã com Deus eu não sei se tem, mas eu sei que lá no nosso canal tem bastante palavra abençoada de outras igrejas, de outros ministérios, e Deus direciona, e você se alimenta disso, e aí você vai buscar e você vai encontrar a saída, você vai encontrar o caminho que Deus preparou para você. Amém? Não adianta você ficar na sua casa lá esperando que vai cair do céu. Você precisa procurar. Amém? Às vezes vem sim, lá na sua casa alguém bate e vai te abençoar, mas você estava buscando, você estava orando na sua casa antes. Deus prepara, Senhor, eu sei que vem, a provisão vem, então eu não sei como é que vem, mas eu sei que virá. E aí às vezes vai lá na sua casa, às vezes vem no seu telefone aí, como já veio no meu. Pastor, olha, senti no coração, estou te mandando um pix aí. Amém? Já sentiu, já tem alguns irmãos aqui que receberam até na conta, veio um dia na minha conta que eu não esperava, Deus abençoou e veio, e Deus faz, e eu creio nisso. Amém, queridos? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, e me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressam, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Amém, queridos? Quando você se arrepende, quando você volta para os caminhos de Deus, quando você segue o que Deus tem para a sua vida, você recebe vestes novas, a sua aparência muda. Nós estávamos falando, acho que sexta-feira lá na empresa a respeito disso, de um ex-funcionário que a gente teve lá, acho que em anos 2000 e pouco, né, Paulinho? Que ele era da pá virada. Aí foi da pá virada, foi preso, passou um tempo, daí quando saiu, ele aceitou Jesus lá na prisão. Quando ele saiu, ele estava frequentando uma igreja, um dia eu encontrei com ele, falei: tudo bem, tudo bem. Ele falou assim: ô Júnior, você não me conhece mais não? Eu falei: não estou te conhecendo. Eu sou fulano de tal, trabalhei lá com você. Eu falei: mas é você? Os dentes lindos, branquinhos, uma aparência leve. Eu falei: o que aconteceu? Eu aceitei Jesus lá, passei por um estreito, mas eu aceitei Jesus, Jesus mudou a minha vida. E hoje eu estou salvo. Até a aparência mudou, a veste mudou, ficou diferente. Quando Jesus entra na sua vida, as coisas mudam. Muda, querida. Então às vezes a gente fala, né? Ah, você aceitou Jesus agora? Mas se prepara, porque vai vir luta, hein? Às vezes a gente fala isso, né? A luta já estava lá. E quando a gente aceita Jesus, Jesus abre os nossos olhos. E a gente tem uma visão espiritual diferente. A gente vê quem é quem na nossa vida. Aí você fala: nossa, essa pessoa aqui que eu andava, essa pessoa de má fama que eu andava com ele. E aquela pessoa de má fama fala assim: agora você virou crente? Pronto, para chuchu, agora você virou crente? Ah, você está fazendo isso aí porque você está devendo e é para os caras não virem atrás de você. Mas quando Jesus entra na vida, é assim, não é? Mas quando Jesus entra na nossa vida, as coisas mudam. Precisa mudar, querido, porque se a gente se fez nova criatura, as coisas eram, já passaram, eis que tudo, e aqui nesse filho se aplica isso, as coisas elas passaram, eis que tudo se fez novo na vida dele. Então o pai falou para trazer ao coração de pai. Feliz Dia dos Pais para os pais. E para quem não é, receba em nome de Jesus. Amém? Receba aí, em nome de Jesus, pela fé. Amém? Eu ouvi um aleluia só. Amém? Ponha um anel no dedo. O anel significa o que, queridos? Honra. Honra.
Aos casados que têm um anelzinho no dedo, se não tem, providencia, ouça sua mulher e compra a tua aliança. Ah, mas no meu trabalho, pastor, atrapalha, é perigoso. Isso aqui é honra, querido. Você honrar o compromisso que você fez com Deus, é uma aliança. Você honrar a tua esposa. Amém? Eu não uso. Se entregou. Eu não uso aliança porque é perigoso meu trabalho enroscar, eu posso perder o dedo. Usa uma corrente, pendura, depois do serviço põe e vai para casa, né? Esses dias lá no trabalho, o Samuca achou uma aliança lá. Aí o Samuca veio, tio, ó, tem essa aliança aqui. Eu falei, eu já sei de quem que é. Aí no outro dia eu falei, meu, esqueceu sua aliança aqui. Aí ele falou assim, esqueci, mas eu tenho outra de reserva que eu já estava no dedo. Se eu chegar em casa sem aliança, fica ruim para mim. Ai, meu Deus. Aí ele recebeu uma sandália nova, porque ele vai um sapatinho novo para andar num caminho novo. Amém, queridos? Honra, vestes novas. Também tragam e matem o bezerro. Aquele que está ruim, que está doente, aquele que vai morrer mesmo, mata aí, porque pelo menos dá para todo mundo aí esse bezerro, a gente não perde. O que ele falou para trazer o bezerro? O gordo, aquele que estava melhor, né? Eu senti até uma aguinha na boca aí. Porque esse meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a... Por que toda reunião de crente tem comida? Tem festa, querido. Tem que ter festa, comunhão, aleluia. Glória a Deus. E enquanto isso o filho mais velho estava no caminho. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ele ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou o empregado e perguntou, o que é que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. Vocês observaram um detalhe? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro. Talvez nos dias de hoje, o que aconteceu com essa festa? Aí aquele empregado, aquele boca do capeta. Você lembra aquele teu irmão lá que pegou a herança? Que deixou você na mão aí trabalhando sozinho, pegou todo o dinheiro e gastou na maior farra, na maior bagunça, voltou. Agora seu pai pegou lá e deu uma festa para ele, meu. Não é assim que acontece as pessoas de má fama? Ela deturpa o que está acontecendo. Esse aqui ele falou nos detalhes. Ele falou assim, seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso que nós estamos nos... Alegre-se comigo. Então ande com pessoas que se alegrem com você. Não pessoas que falam assim, comprou um carro novo de novo. Eu estou aqui com esse meu aqui 10 anos, não consigo nem pôr um joguinho de pneu. O PVA está atrasado. E você já trocou 2 vezes de carro e eu não consegui colocar nenhum pneu. Eu não consigo nem daqui para a praia porque eu não tenho documento, eu não tenho pneu e o para-brisa ainda está trincado. Não é assim? Meu, onde você comprou esse tênis? Caramba, esse tênis custa R$1.000, meu. Eu tive que comprar ali uma promoção lá, ainda tive que pagar em 3 vezes. E toda hora ele está andando só com tênis novo. Ande com pessoas, querido, que se alegrem com você. E quando você estiver triste, quando você estiver passando uma situação difícil, ele está com você também. Ou te ajudando, ou te apoiando. Porque os seus amigos não é só aquele que às vezes está numa situação difícil, ele vem te dar um socorro. Está precisando de dinheiro, estou aqui o dinheiro. Mas porque às vezes também ele não está com dinheiro. Está também difícil para ele. Mas ele fala assim, vamos criar alguma coisa junto, uma estratégia junto e vamos dar um jeito aí a gente sair dessa situação. Quando a gente sair dessa situação, nós vamos aonde? Os gordinhos falam assim, se isso fechar isso aqui, nós vamos comemorar na churrascaria.
Alegre-se comigo, é festa, querida. Então, quando você receber uma bênção, vem aqui na igreja e fala: irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque eu recebi essa bênção. E nós vamos nos alegrar com Ele por isso. Amém, queridos? Amém? Alegrem-se comigo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa, tua alegria minha. Quero entrar onde os anjos. Amém, queridos? Pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Isso aqui é um pai falando para o filho. Isso significa também que tudo que é dele, o que restou para ele, a parte que restou para ele ainda, continua sendo do outro filho que foi para casa, foi embora. E tudo que tem ainda é do filho mais velho. O filho mais velho teve tudo lá com ele. Enquanto o outro irmão estava gastando e tudo, ele não estava alegre. Às vezes a gente passa uma situação e a gente não se alegra na presença do Senhor. A gente está com algum problema e a gente não consegue glorificar a Deus. A gente está com uma dificuldade e não consegue adorar a Deus. E a gente fala assim: eu só vou adorar a Deus enquanto eu receber isso aqui. Enquanto eu não receber isso aqui, eu também não adoro a Deus. E o pai está falando assim: todo esse tempo que ele estava arrebentando lá, você tinha tudo aqui, você podia fazer festa, você podia comprar um maquinário novo, você podia comprar a tua caminhonete nova, podia fazer, estava na tua mão, você não aproveitou. Você hoje está com saúde, você pode agradecer a Deus pela vida e pela saúde, você pode agradecer a Deus pelo arroz, pelo feijão, pelo que tem na sua mesa, pelo tênis que não seja, como a gente fala, um tênis de marca, um tênis da moda, mas você está vestido, você tem tudo, querido, e não está agradecendo. E aí quando vem a dificuldade, a gente fica murcho, a gente não consegue caminhar, a gente trava, a gente fica até doente, porque a gente não consegue ver que Deus está com a gente. Independente da situação que a gente vive, Deus está conosco. Independente da situação que você está vivendo, Deus está com você. Comece a enxergar as coisas boas que acontecem na sua vida. A gente foca só nas coisas ruins e começa a potencializar isso. E aí entra na área da saúde, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar deprimido, você entra em depressão, porque você fica focando. E quando você entra no caminho da depressão, você já não consegue mais enxergar as coisas boas. E aí a gente precisa de ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda de um psiquiatra. Que Deus vem e abençoa os médicos na terra. Não é pecado, eu já passei por isso. Não cheguei à psiquiatria, mas eu já passei por um acompanhamento psicológico, por terapia, porque eu não conseguia enxergar as coisas boas. Eu só potencializava aquilo que era ruim, e aquilo que era ruim começava a me puxar para baixo, e eu não conseguia sair. E aí Deus usou alguém para falar assim: não, vamos dar o Lé com o Cré não está batendo, aí vamos dar um ajustezinho. E aí acertou e foi indo. E eu ainda faço lá, vou lá bater uns papos com o pastor Júnior lá, abençoado. E ele me ajuda, um homem de Deus, profissional, e me ajuda. Amém, queridos?
Mas para a gente não chegar nesse estágio, a gente precisa fazer o que esse pai falou para o filho mais velho: você está sempre comigo e tudo que é meu é teu. Deus está dizendo para você esta noite, o Pai, o nosso Pai, está dizendo para nós esta noite: eu estou sempre com você, você está sempre comigo. Então comece a desfrutar do que eu tenho. Comece a se alegrar, colega, se alegre comigo. Não é o carro do sonho, mas o carro está te levando, amém. Você está chegando num lugar, talvez não tão rápido, talvez não tão geladinho lá dentro, talvez molhe até o teu pezinho com uma goteira dentro, mas você chega. Uma hora vai chegar o carro daquele do seu sonho, uma hora vai chegar aquela casa que você quis, uma hora vai ser o emprego, uma hora vai ser a viagem, mas na hora que Deus preparar, já está lá na posição. Só falta a gente estar preparado, na verdade, para receber, porque talvez a gente não esteja preparado e a gente recebe uma bênção e vira fariseu. Tá vendo? Deus me abençoou, e esse aí está na pobreza, está na miséria aí, deve estar em pecado. Eu me consagrei, por isso que Deus me abençoou, mas esse aí está em pecado. A gente já ouviu isso uma vez de um pastor. A Glaucia estava doente em 1900 e pouquinho lá, e o pastor foi visitar e ela estava com uma doença física. Ele falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta, você está dizimando? Porque se você não estiver dizimando, você está em pecado. Aí eu falei: eita, meu Deus, da onde arrancou isso daí? Então a gente precisa ter discernimento do céu. Tem coisa que é física, tem coisa que é espiritual. Amém? A religiosidade faz isso aí. As pessoas começam a misturar as coisas. Tem coisa que é coisa normal da vida, que acontece, situações. Tem coisas sim que são espirituais. A gente tem que orar, jejuar, expulsar o demônio, né, Jô? Que nem sexta-feira nós oramos lá, expulsamos o demônio lá do local. É espiritual. Mas o que é físico, que a gente tem que trabalhar, eu e o Paulo tem que arregaçar a manga e trabalhar e correr atrás, a gente tem que fazer. O que está ao nosso alcance, a gente precisa fazer. O que é de Deus fazer, Ele já fez. Amém? E a provisão está pronta, lá na nossa empresa, na tua casa, na sua empresa, no seu lugar. A provisão já está pronta. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer? Pronto para receber. Então, começa a adorar a Deus, começa a se alegrar, começa a glorificar a Deus, começa a adorar a Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. A música lá do Fernandinho, né? Eu creio. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Glória a Deus. Alegrem-se comigo. Seu irmão estava morto e agora viveu de novo. Teu irmão aqui da igreja está numa situação difícil, agora ele viveu de novo, agora ele se levantou. Agora ele foi batizado. Tem mais 2 aí que vai para a água. Amém? Não vou falar nome não, né? Dos 3 irmãos aí. Então se alegra, mamãe. Se alegra no Senhor, vai chegar a hora, viva. Que Deus tem algo preparado para a sua família. Deus tem algo preparado lá na sua casa, viu, irmã? Se alegra, viu? Faz o pudim lá, glorificando a Deus. Fala assim: a alegria do Senhor vai invadir a minha casa. Eu vou declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? A alegria do Senhor não invadiu a sua vida e hoje está feliz? Olha, se você está meio murcho, vem aqui e dá um abraço da minha Margarida, que você vai receber a unção da alegria. A Glaucia sempre fala, a pastora sempre fala: nunca vi uma pessoa ficar tão feliz como essa quando se batizou. Amém, queridos? Se alegre, alegre-se comigo, como essas 3 parábolas aqui. Estava numa situação difícil, mas depois que encontrou o caminho, depois que as coisas foram ajustadas, houve o quê? Uma festa. Então, para acontecer uma festa tem que ter o quê? Pessoas. Para ter uma festa tem que ter o quê? Comida, irmãos.
Amém? Deus vai nos abençoar aqui em nome de Jesus. Eu creio que a provisão de Deus já tem sido derramada sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Alegrem-se comigo.